Faz um tempinho. Eu costumava acordar cedo, eu costumava meditar bastante, ser produtivo, e eu realmente acreditava que eu estava construindo algo. Mas aí as responsabilidades foram se empilhando e eu fui cedendo os hábitos, um de cada vez. E quando eu parei para olhar para trás, já não via essa versão minha que era disciplinada, que sempre escolhia o caminho mais difícil. Faz quase um ano que eu não posto nada, que foi uma bela de uma recaída. Então, eu estava no último ano do ensino médio, eu estava lidando com muita coisa ao mesmo tempo, que era ensino médio técnico, né? Então eu estava lidando com TCC, com o canal, com academia, com dieta, com a rotina, com relacionamento, tudo ao mesmo tempo. E aos poucos, assim, eu fui cedendo. Foi produtividade, foi acordar cedo, foi depois meditação. Comecei a dar espaço, né, para relaxar. E a minha saúde, isso fez minha saúde mental piorar. Isso afetou literalmente todas as áreas da minha vida. Eu cheguei num nível que não queria mais ter que dar atenção às pessoas perto de mim. Não queria mais me esforçar no mesmo nível que eu sempre me esforcei. E no meio disso tudo também, um relacionamento desmoronou e parte disso foi culpa minha. E eu aprendi isso da pior forma, né? Que quando você tá no limite desse jeito, sabe? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e você não sabe o que fazer primeiro, você acaba agindo da pior forma possível se você não parar, não respirar, não reavaliar. Inclusive eu vi um vídeo esses dias até, quando você se sente tipo, muito sobrecarregado, quando você não sabe o que fazer, você para e você tem que fazer uma lista das suas prioridades. Né? Nessa recaída, a única coisa que eu consegui segurar foi o treino e a dieta. Foram as únicas coisas que eu consegui manter, assim, fazendo com algum nível de consistência. Alguns dias eu fazia pela metade, mas foi basicamente a academia que não fez eu ficar maluco completamente. E eu não voltei porque, sabe, eu já tô recuperado, ou pra fingir que eu tô recuperado, eu tô 100%, mas porque eu parei, simplesmente cansei, parei de esperar o momento certo. Porque o momento certo nunca vai chegar, sabe? Eu ainda não me recuperei completamente. Tem muitos hábitos que eu ainda tô lutando para parar, sabe? Eu ainda tô acertando minha rotina, tô voltando a ter consistência nas coisas que eu preciso fazer, nos hábitos, voltando a meditar, voltando a ler, parando de fazer os hábitos ruins, né? Tem várias coisas que eu preciso resgatar da minha rotina antiga. A verdade é que a vida não é fácil, sabe? Sempre tem esses momentos difíceis da vida. E não é simplesmente eu vim aqui falar pra você fazer isso, pra você fazer aquilo, que vai melhorar, sabe? Que você vai viver uma vida melhor que todo mundo, não sei. Mas eu preciso ser íntegro. Eu preciso viver aquilo que eu ensino. Eu preciso ensinar aquilo que eu vivi também. Aquilo que eu tô experienciando. Eu sei por experiência própria que não é fácil seguir esse caminho que eu tento trilhar. Hoje em dia é um dos caminhos mais difíceis de ser seguidos, que é você ficar sem redes sociais, você não consumir tanto conteúdo, vai ficar com FOMO, né? Vai ficar com ansiedade, se eu tô perdendo aquilo, se eu tô perdendo tal coisa, tal, sei lá, série, tal notícia do famoso. Não fazer as coisas que dão, sabe, prazer, beber, consumir conteúdo, jogar videogame, sabe? Você ir totalmente o contrário do que parece normal hoje em dia. E essa vida parece realmente mais chata do que você, sabe, ficar todo dia buscando esses prazeres. Todo dia você jogar um pouco, todo dia você, sei lá, em uma festa, não todo dia, mas você consistentemente fazer isso. Descansar, scrollando por, tipo, meia hora, assim. E eu falo dessas coisas porque eu falhei com essas coisas. Eu tô falando de mim no passado e talvez um pouco no presente. É uma mensagem pra mim mesmo. E eu percebi algo que eu vejo poucas pessoas falando, que é quando você tem, sabe, um dia pra você mesmo, você, sei lá, você vê série, você fica o dia inteiro na cama, sabe, vendo coisa, jogando. No final, você olha assim e não pareceu que foi tão legal assim. Não te deu tanto prazer assim. Você não ficou tão feliz depois de ter feito isso. Você até sente que podia ter usado essas horas para fazer outra coisa. Que você desperdiçou esse tempo que você ficou ali. Agora pense em outro dia. Um dia que foi difícil para você.
Você escolheu, não. E dia aqui eu vou trabalhar, vou focar no meu trabalho, vou ler, vou meditar, vou ter uma rotina boa. Por mais que algumas vezes você caia em tentação, você cai nas tentações, né? Sei lá, de sair da dieta ou sabe, de não querer fazer algumas coisas. Mas mesmo assim, você tenta e você faz, mesmo você não querendo, depois você se sente bem cansado. Você sente, nossa, fui treinar mesmo não querendo, tô muito cansado. Fiz dieta mesmo não querendo, resisti a jogar, não joguei mesmo eu querendo ir lá jogar. Você se sente cansado, mas você se sente bem. Você olha pra trás e você pensa, nossa, esse dia foi produtivo, esse dia foi um dia bom. Não foi um dia desperdiçado. E essa é a grande sacada. No final de um período, não precisa nem ser um dia, mas um período que você escolhe o caminho mais difícil, você se sente bem. E o contrário é verdade também. Quando você escolhe o caminho mais fácil, no final desse período você se sente mal. Esse período todo aí que eu tô sem gravar, que eu tô, sabe, nessa recaída, tentando voltar e não voltando, no final desse período eu tô me sentindo mal. Eu ainda tô tendo dificuldades para parar alguns hábitos, tipo jogar, ver filmes, sabe, consumir conteúdo. É realmente uma dificuldade que eu tô tendo. E é justamente por isso que eu fiquei tanto tempo sem gravar, porque eu pensava que eu não tinha crédito suficiente para vir aqui falar, né, no canal. Tipo, eu tenho alguns vídeos, muitos vídeos falando sobre o que não fazer e eu vou lá e eu faço. Mas tem períodos difíceis na vida, tem períodos que você vai recair, períodos que você vai cair, que a vida vai te derrubar, você vai tomar escolhas difíceis, escolhas ruins, você vai fazer decisões ruins, você vai ter que lidar com as consequências disso. E eu fiz as minhas escolhas e acabei, né, indo parar num lugar não tão legal. E é justamente sobre isso, desenvolvimento pessoal. Você tem que perceber, eu percebi pelo menos, né? Se eu esperar eu estar perfeito pra voltar aqui e gravar, eu nunca vou voltar. Porque mesmo no meu melhor, na minha melhor versão assim, quando eu acordava 4 horas da manhã, ainda tinha muita coisa que eu precisava melhorar. E é justamente sobre isso, o desenvolvimento pessoal. É sobre você ser melhor a cada dia, sabe? Não importa qual nível você esteja, não importa qual área você esteja tentando melhorar, é você tentar ser melhor. E o que me segurou também foi justamente não entender essa última parte. Não importa o nível que você esteja. Porque tem dias bons, tem dias ruins. E nos dias ruins, se você ficar se comparando com os seus dias bons, sei lá, aconteceu alguma coisa, você tá num dia ruim, você acordou muito triste, sabe? Pensamentos ruins, não sei. Aí você fica pensando, nossa, ontem eu tava tão feliz, ontem eu fui tão produtivo, ontem eu li, 50 páginas, né? Ontem eu li muito e hoje eu tô sem vontade nenhuma. Isso só vai te puxar mais pra baixo. Em um certo nível, eu já vou falar mais disso, mas você ficar meio que obcecado com essa... Não obcecado, mas você ficar se comparando. No sentido de ter um ego muito grande, isso só vai te puxar pra baixo. Eu caí nessa armadilha e eu pensava justamente assim. Ou eu medito 10 minutos, igual eu sempre meditei, igual nos meus melhores dias eu meditei 20 minutos direto, ou eu não medito, ou eu vou jogar, sabe? Aí eu acabava caindo em um desses extremos. Então eu medito muito, meia hora, ou eu vou jogar. E não é assim que funciona. Por mais que eu goste de ser extremo, agora são quase, acho que meia-noite, tô gravando, que minha rotina tá assim. Aí eu costumava gravar 4 da manhã, aí agora eu vou começar a gravar 1 hora, meia-noite. Dependendo da coisa, você pode ser extremo. Mas se você pensar nisso, se você quer ter consistência em alguma coisa, você não pode ser extremo todos os dias. E eu demorei alguns meses para entender isso. Que você precisa diminuir o seu ego para você recomeçar toda essa jornada. Então, se você tá num momento difícil, que nem eu tô agora, não pensa em voltar tudo, sabe? Não pensa assim, pensamento comum que as pessoas têm também. Hoje eu tô cansado, não quero trabalhar nessa coisa, ou não quero ler 2 páginas que eu tinha falado que eu ia ler para realmente recomeçar, reconstruir minha rotina. Eu não quero ler as 2 páginas, então eu vou deixar, não vou ler, e amanhã eu vou ler 4. Então a pessoa dobra o trabalho em cima, né, do outro dia, do amanhã. Isso é errado também. Isso só vai te afundar mais também, porque você só vai ficar procrastinando.
esse tipo de procrastinação que você dobra o trabalho em cima do outro dia, só faz você não querer recomeçar no geral. Então, essa é a primeira dica para você voltar a recomeçar e que eu tô fazendo. É você diminuir a linha do sucesso, diminuir a barreira do sucesso. Então, começa por uma coisa de cada vez. Então, você costumava meditar 10 minutos direto. Hoje você não consegue meditar 1 minuto, igual eu. Há um tempinho aí atrás, quando eu tava bem pior. Não conseguia parar quieto 1 minuto. Então, você diminui a barreira do sucesso, né? Do sucesso do dia. Medita 30 segundos. 30 segundos, foca em 10 respirações e tá bom. Talvez você tenta fazer outro hábito, talvez você pare e volta a fazer o que você estava fazendo, mas aquele dia você teve sucesso, porque você meditou 30 segundos e você não estava conseguindo meditar, tipo, nem 10 segundos nos últimos, 10 dias. Aí, começando desse jeito, você diminuindo bastante a barreira, diminuindo o seu ego junto também, você vai começar a voltar. Você vai começar a meditar 30 segundos hoje. Beleza, não tô mais com vontade. Amanhã eu vejo, deixa pra amanhã. Amanhã eu penso. Aí amanhã você pensa, nossa, ontem eu meditei 30 segundos. Mas você não vai se comparar, daquele jeito, com aquele ego. A linha vai estar mais fácil. Você vai se sentir capaz de meditar 30 segundos de novo. Ou até aumentar. Ou meditar 40 segundos. 50. 1 minuto. E daí você vai aos poucos reconstruindo, tendo consistência. Porque o que importa nos hábitos de desenvolvimento pessoal, né, nesses hábitos que você faz para o futuro, que é meditar, que é ler, estudar, né, trabalhar também, treinar, dieta, que vai construir o seu futuro, você tem que prestar atenção em ter consistência e não em ser tão extremo. Você tem que ter consistência. A consistência significa você fazer um determinado volume, né, em um período de tempo. Então, pense assim, se você está no recaída agora, você ficou esse último mês aí sem fazer dieta. Nos últimos 30 dias você fez 0 refeições dentro da dieta. Vamos pegar, você está numa recaída bem ruim, fez 0 refeições dentro da dieta. Se você fizer uma refeição, já vai ser mais do que você já fez nos últimos 30 dias. Se você fizer 2 no outro dia, já vai ser bem mais do que você fez, vai ser o dobro. Se você fizer 4, vai dobrar de novo, entendeu? E isso é consistência. Então você fez um dia de dieta, você conseguiu, o outro você não conseguiu, você quebrou, mas depois você fez de novo, aí você fez de novo, aí você fez de novo, aí você não conseguiu, mas depois você voltou e fez de novo. Isso é consistência. Num determinado período de tempo, você começou, igual esse exemplo que eu dei, você recomeçou na dieta e passou 1 mês, aí você olhou para trás e você viu, eu só não fiz dieta por 10 dias nesses últimos 30 dias. Isso é consistência. Tudo isso para falar, começa do começo, começa pouco, escolhe um hábito, um de cada vez. Talvez tenta mudar alguma coisa no seu quarto, né? Pendurei essas coisas aqui faz um tempo que eu pendurei também. Uma dica que eu dou, começa pela manhã. Muda um hábito seu que você faz de manhã. Então, começa simples. Começa tentando acordar e não ir pro celular direto. Isso vai mudar bastante o seu dia. E amanhã controla o seu dia. Se você já tem um pouco de experiência nisso, né? Se você tá vendo esse vídeo e você pensa assim, já sei disso. Já sei que esse hábito que meditar vai me fazer melhor, vai me fazer mais presente. Já sei que ler vai fazer isso. Já faço dieta, já treino. Se você tá nessa situação, né, você já sabe já um pouco mais, então o seu problema não é falta de informação. Você não vai resolver isso vendo mais vídeos, consumindo mais conteúdo, que é um problema que eu tive também, que eu ainda tenho, que eu gosto muito de ficar procrastinando, só que vendo vídeos sobre aquilo que eu preciso ir lá fazer. Então vendo dicas de como gravar um vídeo, por exemplo, dicas de como escrever um roteiro, dicas de como fazer isso. E eu fico procrastinando. Então se você tem esse problema, você precisa agir. E agir, que nem eu disse agora, diminuir o seu ego e começar pelo começo. Começar pequeno mesmo e ir aumentando gradativamente. Outro problema também que eu tive nesse tempo aí da recaída. Querer os resultados imediatamente, sabe? 1 semana depois de
sei lá, de meditar, eu já queria não ficar mais ansioso, já queria não estar mais ansioso, já queria não sentir vontade de consumir conteúdo de novo. Eu queria os resultados rápido, para agora, para ontem, porque eu tô na recaída, eu quero sair logo. E também não é assim que funciona. Que nem eu disse, esses hábitos de desenvolvimento pessoal são pro futuro. Vai demorar um pouco para fazer efeito de novo. E recomeçando, fazendo do começo, sabe, eu sinto que não tá fazendo o mesmo efeito. Eu tenho os pensamentos de quando eu comecei. Os mesmos pensamentos. Que não vai funcionar, que não vai dar certo, que talvez eu tenha que desistir, parar de tentar, que talvez eu tenha que fazer mais. E esse sentimento de você querer fazer mais, ele é bom. Contanto que ele não atropele o processo. Igual eu disse, é meio difícil de explicar isso, mas você tem que querer ser melhor, você tem que olhar para sua melhor versão e pensar, eu preciso chegar lá. Mas você não pode deixar seu ego inflar e te impedir de realmente chegar lá, de fazer as coisas que você precisa para chegar lá. Porque é assim, você tem que ter esse sentimento de querer fazer mais, de querer melhorar a cada dia, mas você não pode querer atropelar o processo. Mas você não pode deixar esse sentimento te desanimar por causa de onde você está agora. Porque pensa assim, você está olhando, se comparando com a sua melhor versão. Aí você olha, aí você pensa em você, na situação que você está, e você olha, nossa, tô mal. Nunca vou conseguir chegar lá. Se eu não fazer isso, se eu não chegar lá, agora não tá bom. Às vezes esse pensamento não é nem consciente, às vezes, sabe, tá tipo, bem lá dentro de você. Mas muitas vezes isso acontece. Se eu não tô lá no topo e eu tô nessa situação aqui agora, eu não vou conseguir chegar lá, então não tá bom, então não vou nem tentar. Você não pode desanimar. Você tem que querer ser melhor e olhar pro próximo passo. Quando você começa a fazer isso, você vai começar a gostar do processo. Você vai ter a motivação intrínseca de fazer as coisas por fazer. Você não vai nem mais tentar olhar para essa versão melhor sua e de repente você já vai ter passado. Você vai estar num nível muito melhor. Então você tem que respeitar onde você está agora. Você tem que respeitar o processo que vai te fazer chegar onde você quer chegar. E esse processo sempre vai envolver fazer coisas que você não quer fazer, que é diminuir seu ego e aos poucos diminuir seu ego. É basicamente a mensagem central desse vídeo está sendo isso. E a parte realmente mais difícil de uma recaída. E recaída, quando eu digo assim, é de voltar a fazer os hábitos ruins, voltar a jogar videogame. Isso é bem contraintuitivo. Quando você começa a fazer as coisas que você não quer fazer, depois você se sente melhor e isso começa a gerar um ciclo. Você se sente bem depois de ter sido disciplinado, e isso te faz querer ser mais disciplinado, e depois você vai se sentir melhor ainda. E isso tem relação com a rotina. Foi isso que justamente eu não estava esperando. Que agora eu comecei a trabalhar e eu estou estudando, eu estou na faculdade e trabalhando. Então minha rotina está bem cheia. Eu estou trabalhando, estou estudando, estou treinando, fazendo dieta. Minha rotina está bem cheia. Isso que me deu energia para voltar. Isso que me deu mais clareza. Foi realmente você agir. Você sair do lugar. Parar de pensar, parar de planejar e agir. Fazer as coisas. Não importa, sabe? E são coisas que não tem nem a ver com esse canal aqui. Não tem quase nada a ver. Eu voltei justamente por agir, por sair do lugar, sacudir a poeira e voltar. Voltar até a rotina cheia, né? Meio que por obrigação, mas voltar até a rotina cheia. E as coisas começam a se alinhar. E mesmo sem querer acordar cedo, muitas vezes, mesmo talvez sem querer trabalhar ou estudar, eu fui lá e fiz mesmo assim. E eu entro naquele ciclo que eu fiz mesmo assim, acordei cedo mesmo assim, sabe? Fiz os hábitos mesmo com pouco tempo, mesmo não querendo, mesmo estando cansado, mas depois eu me sinto melhor, me sinto mais motivado e isso gera mais ação, que gera mais motivação, que gera mais ação. E é isso também que é muito importante, um ponto muito importante. A ação gera motivação e não o contrário. São raros os momentos que o contrário acontece. Que você vai se sentir motivado e você vai agir. Você tá vendo um vídeo no TikTok, aí aparece lá um vídeo de um cara treinando, aí um vídeo motivacional do David Goggins, aí você, nossa, motivei, vou fazer isso. Aí dura um dia, você vai, sei lá, você corre agora aí de madrugada,
Aí durou um dia e depois outro dia você tá lá, depois de 24 horas, voltou, tá jogando de novo, tá vendo série de novo. Que é motivação. Quando a motivação gera ação, essa ação geralmente não vai se sustentar e não vai gerar motivação de volta. Até porque quando começa com motivação, quando você tenta começar esse ciclo por motivação, esse ciclo de ação e motivação, você atropela tudo. Seu ego de novo entra na questão que você vai tentar fazer tudo de novo porque você ficou motivado, então você pensa, vou voltar com tudo, vou fazer todos os hábitos, você atropela tudo, não consegue, desiste e acaba não voltando. E isso aconteceu comigo algumas vezes também durante todo esse tempo aí. Então tudo que eu tô falando aqui foi experiências que eu tive e agora eu acho que eu tô conseguindo fazer o certo. É voltando aos poucos, usando disciplina nos dias que eu não quero fazer. Então, por exemplo, acho que essas últimas 2 semanas eu consegui meditar todos os dias. Por mais que alguns dias foram 1 minuto só, 1 minuto, e outros dias foram 10 minutos, não seguidos, mas divididos, eu consegui, sabe? Eu fui aumentando de pouco em pouco. Não fui atropelando, não tentei começar com 10 minutos de uma vez. Senão, com certeza, eu não ia conseguir. Tenho certeza. E nem se eu tentar aqui agora, 10 minutos direto vai. Não consigo. Eu ainda tô voltando aos poucos. Estou agora em 5 minutos. E daqui a pouco eu vou tentar aumentar um pouco. Então aumentar para 6. Aí depois para 7. Talvez para 8. E por aí vai. Mas, por enquanto, a única coisa que eu preciso pensar é dar o próximo passo. E esse processo não é fácil. Sabe? Vai ter dias que você vai ceder. Vai ter semanas que você vai olhar para trás e você não vai gostar do que se vê. Porque você cedeu. E eu sei porque eu vivi isso. Vivi muito durante esses últimos meses. Mas a diferença entre quem fica no mesmo e quem realmente muda é não desistir. Não parar de tentar. Essa é a diferença. Não desiste. Não para de tentar. Esse é o último ponto. Não desiste. Só não para de tentar. Porque cada vez que você cai e você levanta de novo, você está construindo mais uma parte sua. Você está escolhendo quem você realmente quer ser. E é isso que eu vou fazer. Vou voltar um passo de cada vez, sem ter pressa, sem querer atropelar tudo, mas tendo clareza. E eu ainda preciso de muito mais clareza, tá? Essa clareza que eu disse que a rotina cheia me trouxe foi só uma clareza inicial, só o começo. Ainda preciso me afastar, sabe? Viver uma vida mais devagar, por mais que minha rotina esteja cheia. Viver uma vida mais desconectada da internet, um monte de coisa, ganhar mais clareza. E eu penso assim, sabe, essa melhor versão de mim, que acordava às 4 da manhã, meditava muito, que, sei lá, era maluco por livro, por conhecimento, ela ainda existe dentro de mim, ela não sumiu. E mesmo que eu tenha falhado durante muito, muito tempo mesmo, agora eu tô em circunstâncias diferentes. E não só isso, agora eu tenho um conhecimento a mais. Agora eu sei como lidar com o presente, lidar com todos esses pontos aí que eu falei. E é isso. Se você tá vendo aí, se tá junto comigo ou não, ou sei lá, você acha que eu tô falando maluquice, baboseira, você nunca ouviu falar de nada disso que eu falei, você tá recomeçando, você tá começando do começo. Esse canal vai ser basicamente sobre isso. Não vou fingir que eu sou perfeito, que eu sei de tudo. Não. Eu quero ser mais íntegro, mais transparente. Vai ser sobre alguém que tem muitos defeitos mesmo, que falhou durante muito, muito, muito tempo. E quando eu cito os hábitos ruins aqui, é porque eu fiz eles. É porque eu sei como é fazer os hábitos ruins, eu sei como é, sabe, achar que é prazeroso fazer os hábitos ruins e depois se sentir culpado. Sabe, eu sei como é. Eu falo de experiência própria. Mas é alguém que estou disposto a tentar melhorar e talvez, quem sabe, passar algum conhecimento para qualquer pessoa que esteja assistindo aí. Quem sabe consiga talvez mudar algum pensamento seu, ensinar alguma coisa, ajudar alguém aí a melhorar a sua vida, te dar uma perspectiva também diferente sobre a sua vida. É isso. É isso. Primeiro vídeo que eu gravo do ano e, nossa, tá 5 meses já passaram nesse ano. Tô em maio já, no final do maio.
Pois é, o tempo passa muito rápido. Com certeza, eu vou gravar outros vídeos aqui. Não sei sobre o que eu vou falar, ainda vou descobrir o que eu vou falar, sobre disciplinas, hábitos, tem muita coisa pra falar. Mas é isso.